Salve família! Isso aí, mais um Funcast. Episódio 3, é bom contar, né? Contar. Episódio 3. Já tinha e estamos subindo hoje, né? O primeiro episódio. Então, se você está assistindo hoje, é porque é o dia do nosso primeiro episódio sendo subido. Hoje a gente vai vir com um tema que está super em alta. É um tema que é totalmente em movimento, é totalmente inato ao ser humano, né? Você quer falar o tema, você quer puxar uma coisa sobre ele? Eu me deu uma loucura aqui na cabeça. Eu ia levantar aqui e sair correndo, mas... Agora ele falou, né? Por que não fez, pô? Você viu, um caso de uma repressão do pensamento. Eu fiquei aqui viajando e eu tava dando uma pesquisada. Mas o tema de hoje é o quê? Corrida. É isso aí, a famigerada corrida. Será que ela é isso tudo mesmo? Será que a galera tá aderindo aí por querer? É biológico, né? Se é social. Social. E aí? E se você gosta de correr, né? Se você gosta de correr, deixa aqui, escreve aqui, manda uma mensagem. Pera aí, professor, antes disso. A gente já ia esquecendo. Fala aí. Faça aí sua autodescrição, audiodescrição para pessoas com deficiência visual, para poder se situar, entender que é o professor Vitor, onde a gente tá. E vamos nessa. Como eu falei no primeiro episódio, né, a gente é formado em Educação Física, meu nome é Vitor, sou uma pessoa branca, estamos aqui num local, numa casa, gramado, jardim, que é a Casa Fã, e ao nosso fundo tem um mural. E esse mural tem bastantes elementos, né? Por exemplo, tem um lampião com instrumento de movimento, porque isso remete ao Nordeste. Tem a Mulher Comigo Ninguém Pode, que é uma mulher com cabeça de comigo ninguém pode. Tem uma divindade aqui, que se mistura também com elementos da nossa cultura, que é uma sereia, a Iemanjá, né? E todo colorido que traz o Nordeste, tudo isso. Então, que foi nossa amiga Joyce que pintou, né? Salve, Joyce! Tem que lembrar quem fez, que é artista. Salve, então, Joyce. assim, esse é o nosso ambiente. E atrás da câmera teria uma palmeira na qual nos traz um vento natural excelente. Boa, isso aí. Sou Ícaro Rafael, sou professor aqui da Casa Fã, como a gente se apresentou lá no primeiro episódio. A gente está sentado em cadeiras de madeira. Eu sou um homem preto de pele não retinta, estou de blusa branca, chapéu branco também, uso óculos, tô com um cavanhaquezinho aqui, sem vergonhinho. Eu não falei nem da minha barba, porque minha barba tá aqui no pescoço, né? Tá valendo. E é isso. Estamos nesse ambiente que o professor Vitor descreveu, com muito verde, muito colorido. E agora sim, falar sobre corrida, vamos falar sobre essa corrida. Então, acho que primeiro vale abordar a corrida como um cenário biológico, né? A corrida, assim como caminhar, ninguém ensina pra gente. Você tem suporte, a gente tem direcionamento dos nossos pais e tios e avós, mas ninguém ensina realmente como é que a gente faz. A gente simplesmente faz. Isso é repassado pelo código genético da gente. E aí o que eu quero falar sobre corrida, né? Pegando uma ideia biológica, a corrida, o movimento, ele vem antes do esporte. Ele vem antes da prática, ele vem antes do treino. Então o movimento, ele é algo inato, ele faz por ser uma necessidade. Para a gente comer, para a gente poder estar aqui hoje, nossos antepassados precisaram caçar e coletar. E isso envolvia o quê? O correr, né? O deslocamento. Justamente. Então não havia um treino para isso. Isso era uma necessidade. Ou você corria ou não estaríamos aqui hoje. Eu morria. Basicamente é isso. Então assim, era como se conquistava a sua sobrevivência. É massa você falar isso, porque aqui eu já peguei um gancho de duas coisas. Do desenvolvimento motor. Sim. Né, que está algo mais tangível, e esse aspecto histórico, biológico, evolutivo, que no livro Saúde, a história do corpo, saúde, evolução e doença, evolução, saúde e doença. Isso. Diretora, depois bota a capinha aí do livro, pra galera se ligar. Do Lieberman,
e que ele fala isso, né? Que tipo, um caçador-coletor, ele caminhava de 9 a 15 quilômetros por dia para procurar uma caça, procurar uma comida, coletar uma fruta, uma verdura, um negócio. Hoje, um brasileiro, em média, não caminha 5 quilômetros, né? Um americano, em média, não caminha 5 quilômetros. A gente é a única espécie que se desloca parado. Ou seja, a gente usa carro, ônibus, bicicleta. A bicicleta ainda gera um movimento. Mas elevador, ônibus, né? Metrô, elevador, a gente está sempre muito parado e o objeto que está em movimento, né? Então, isso mostra o quanto a gente se afastou dessa habilidade, né? Eu acho que é importante trazer isso. E uma coisa do desenvolvimento motor é que a gente vai ter 3 tipos de habilidade ao longo do nosso desenvolvimento, né? Quando a gente é criança, vai ter ali os movimentos rudimentares, que estão muito mais relacionados com movimentos de reflexo mesmo. Você vai ter um estímulo, né? A sucção do mamar, por exemplo, é um movimento mais rudimentar, que está ali mais natural. Quando a criança começa a se desenvolver, ela vai tendo habilidades fundamentais e depois que vão virar habilidades especializadas quando a gente fica adulto. Mas essa habilidade fundamental é tipo, como o professor Vitor falou, é fundamental, tipo, ela precisa existir. Necessária, né? E a corrida, ela é uma habilidade fundamental, ela vai aparecer ali por volta de 18 a 24 meses, ou seja, 1 ano e meio para 2 anos, a criança vai começar a correr e vai trazer força, coordenação, resistência, é uma forma também de se expressar. A gente falou no primeiro episódio da linguagem corporal, né? Então, como a minha irmã, por exemplo, é muito nítido que eu lembro da minha mãe, essa menina só anda correndo. Que tipo, ela não andava, ela só corria, tá ligado? O deslocamento dela, é uma forma que a gente vai construindo, né? Sim. Então, isso tá muito ligado e é muito nosso, né, velho? Isso aí. E aí, tipo, pegando esse gancho do biológico, do desenvolvimento, a gente tem possui mecanismos que nos dão a condição de fazer isso. Então, assim, para quem critica a corrida, para quem critica o padrão correto, a gente tem todo um corpo que foi desenvolvido para isso. Então, assim, foi adaptado para isso. Então, não teria como a gente chegar aqui se a gente não tivesse condições de sobreviver lá atrás com a corrida. Então, essa ideia de que a corrida ela precisa ser muito tecnicista, acho que tem que tirar até um pouco disso. Por quê? A gente tem um ligamento nucal, que ele permite a estabilização da cabeça, que é como se fosse um gimbal, né? Acho que sim. Um estabilizador, a galera vai saber o que é, de câmera. Então, o que não faz nossa cabeça saltitar para um lado e para o outro. Tem tendões de calcâneo que armazenam muita energia elástica, que é para dar impulsão, ou seja, eficiência. E eu acho que um dos principais é a transpiração, que é o que dá a condição de que a gente resfriar e não parar a atividade. Radiador. Isso. É o que tá fazendo o radiador desse motor, né, dessa máquina aqui, né? Justamente. Então a gente esfria o corpo e isso foi essencial quando a gente coloca essa biologia evolutiva, porque existia a caça de rastreio, né? A caça de perseguição. Sim. Que é o quê? Você ir atrás de um animal, de uma caça, até a caça desfalecer. Cansar, né? Cansar ela. Então ela não consegue fugir, eu vou ir atrás do rastro dela. Só afugentando. Porque imagina, o ser humano ele é generalista, é muito bom, mas assim, ele é mais fraco do que um macaco de 30 quilos, do que um chimpanzé. Não vai na mão. Não vai na mão. Ele é nada menos que qualquer outro ser aquático e escala menos que a maioria dos animais. Mas ele faz muita coisa. Então assim, tem repertório, desenvolve arte, desenvolve força, mas quando a gente coloca uma habilidade em confronto com outra, a gente perde. Mas a gente tem outras questões. O grupo, né? Mas o grupo, a inteligência, tudo isso vai trazer vantagens, né? Show. E a corrida traz essa vantagem, o resfriamento traz essa vantagem de você continuar correndo durante 9, 15 quilômetros, enquanto o animal ele não suporta por estar mais baixo do chão, receber mais calor. A própria quadrupedia, né? A forma de que a bípede que a gente corre também favorece isso, né? E isso do resfriamento, né? Resfriamento. É até um ponto que eu não falei de 3 ou 4, esse faltou. Acho que o formato bípede, ele ajuda a resfriar, diferente do animal que está próximo ao chão, está mais quente, leva mais sol nas costas. Nas costas, justo.
E tudo isso é o que prejudica ele da nossa vantagem, né? Justamente. E essa caixinha de habilidades, elas são muito naturais, né? Tipo, essa corrida, ela foi surgindo e a cognição também vai se expandindo, né? Pô, esse é um ponto muito bom, né? Então, a forma que o cérebro vai se expandindo ali junto com essa corrida e junto... Então, vai se desenvolvendo mais habilidades por meio da corrida, não só pelo fato de correr, né? Mas pelo meio dela, por ela, as coisas vão se desenvolvendo ainda mais. A geolocalização, né? Justamente. Eu acho que é a única atividade que se sabe que ela aumenta a quantidade de neurônios, que seria a questão da neurogênese. Por quê? Quando você passa de carro por um ambiente, você às vezes não conhece o ambiente. Você passa ali, vamos supor aqui tá em Maceió, né? A gente passa aqui pela Avenida Jatiuca, a gente passa por ela, não vê que abriu uma nova loja. Porque é muito rápido, é muito automatizado. Quando você corre, quando você caminha, você vai se ambientando onde você está. Percebendo, né? Percebendo uma árvore, percebendo uma casa, percebendo o seu ambiente. E isso faz o quê? Fazer com que o nosso cérebro precise entender onde está, marcar pontos e voltar para aquela tribo, porque a gente era nômade até então. E o fato de ser nômade, você está sempre mudando, e a caça ela não corre por ruas, ela corre aleatório dentro dentro de uma selva, de uma selva, da savana. E aí você precisa se localizar, saber voltar. Então, olha que interessante, correr aumenta a quantidade de neurônios, ou seja, é muito mais do que físico, né? Que físico. E até essa coisa, né, de tipo de uma simples caminhada, de uma corrida, ela pode ser um pouco meditativa, né? Pode ser um pouco, não é meditativo. Porque você não vai correr pensando, thank you. Viu? Acorda aí, pai. Essa daí pode ser para a sua rotina. Thank you. Acaba sendo meditativo, né, velho? Porque você não vai correr pensando em tipo, o boleto que eu tenho que pagar, esqueci o gás ligado, fechei a porta mesmo. Meus meninos, né? Minhas crianças estão... Não, velho, você só tá correndo e às vezes você só quer voltar também, né? Sim, pô, só quer... Você vai, pô, tá bom, acaba, pelo amor de Deus. Tem disso, né, pô? Ela traz esse estado de concentração, né? De mindfulness. Isso. Né? De presença, eu acredito. E você falou um negócio que é legal, que é essa coisa tecnicista, né? Sim. E aí é massa porque a gente vai começar já a entrar em outros assuntos, mas que tá tudo relacionado, é porque essa coisa tecnicista, eu não sei se tem um pouco de como a educação física e os esportes, eles vão se promovendo, né? Se promover, se dissipar, né, no Brasil, e aí é importante a gente trazer que primeiro é uma escola muito militarista, né, então vai ser aquela coisa muito rígida, muito engessada, né, muito dentro de uma caixa, e como a gente falou aqui, tipo, se a gente pegar crianças, né, numa idade de desenvolvimento, elas vão correr cada uma de sua forma, buscando alcançar um determinado objetivo. Deixa eu só pegar um gancho que eu gostei muito. Manda. É só você ir na orla, até não só criança, mas assim adulto. Só você ir na orla, senta na orla ali e vê quantas pessoas correm de maneira diferente, independente de técnica e até mesmo com técnica. Sim. Elas vão ter um padrão de corrida, um ritmo, uma maneira de se expor, de ter postura. Uma linguagem, né? Uma linguagem. Uma linguagem. E é isso, essas crianças elas vão crescendo e aí vão tendo influência, né? Eu acho que é muito importante a gente falar assim, que de um ponto de vista técnico, o nosso ambiente, ele destrói o nosso corpo. Isso é um fato. Então se você, tipo, provavelmente passou aí boa parte da sua vida sedentário, provavelmente seus músculos estão fracos, os tendões estão fracos, os ligamentos estão fracos. Pelo ambiente. É muito bem importante deixar isso assim, bota assim depois assim, ó, grande. Pelo ambiente. Esse é aquele corte. Porque aí quando você começa a correr e aí você se machuca, não foi a corrida que te machucou. Não é o tênis que você tá precisando caro pra você correr. Não, velho, é seu corpo que não estava acostumado com o movimento e provavelmente você não fez uma adaptação, você não começou aos poucos, né? Você já quis começar correndo. E aí isso é um ponto que também a gente vai falar sobre isso, né? Porque a galera vende isso como se tipo, a corrida
é massa, não sei o quê, mas eu vou botar um tênis e vou sair correndo. O estilo de vida, né? Né? Então, é importante você se perceber e começar aos poucos, né? Tipo, você passa horas e horas sentado numa cadeira, provavelmente seu glúteo vai estar fraco, sua lombar está sobrecarregada, né? Do ponto de vista estrutural, e aí do nada tu quer sair correndo, você vai se machucar, né, velho? Isso é óbvio, assim. Mas se você começa de uma forma gradativa, com a caminhada, se você começa caminhando, se percebendo e tal, com certeza esse seu novo comportamento, esse novo hábito, ele vai durar muito mais do que você começar já querendo correr e tal. Acho que isso envolve o estilo de vida, né? Também é bom saber que você falou do ambiente, né? Volta lá para o ambiente. Essa ideia do ambiente ser inadequado, né? É tanto pela questão do movimento, que é pouco, que a gente tem pouco estímulo de movimento, como também o estresse, que é muito grande. Sim. A alimentação, que é inadequada, poucas horas de sono. Então, assim, você vai se expor a um estresse. Com o corpo todo fragilizado. Isso, vai se expor a um estresse, né? Porque o exercício físico é um estresse. Ele tira da homeostase. Justamente. E assim, é massa a gente falar isso para poder justamente conscientizar, né? Acho que o nosso papel é isso. A corrida, ela hoje aqui, deu uma pesquisada, ela é o quarto esporte mais popular no país, no Brasil. Cerca de 13 milhões de pessoas estão correndo hoje. É uma galera, velho, é uma galera. 13 milhões é muita gente. É uma galera. Mas ainda assim, tem uma parada que é importante, que tipo, boa parte dessa galera começou a correr após a pandemia, né? Então a gente vê que a pandemia, ela muda um comportamento, ela molda um comportamento, né? O fato das pessoas ficarem em restrição, isoladas, de perceber mesmo, né, como o Covid, ele era uma doença que atacava principalmente o aparelho respiratório. Acho que as pessoas viram essa necessidade de melhorar, de trabalhar essa condição cardiorrespiratória também e tal. E também é um esporte individual, né, velho? Então... corrida, assim, é difícil. Porra, eu acho que dificilmente não, mas assim, é um esporte que a galera tem um pouco de resistência, porque não é fácil, correr não é fácil. Eu tento correr uma vez por semana ali. Confesso que nunca gostei. Quando eu tava no serviço do exército, não gostava. Fazia por necessidade. Eu corri uma vez 10 km na minha vida. Hoje eu tô correndo uma vez por semana. Corro uma vez por semana, mas ele não é esporte fácil. Não. Mas os benefícios que ele tem são tantos. O pós, depois da corrida, é sensacional. O corpo quente, o cara... A capacidade de você se deslocar, tipo, a respiração melhor, coração mais eficiente. A capacidade de se deslocar, isso é massa. Isso massa. Você sai do canto pro outro. Não, eu fico viajando assim, tô longe, meu carro quebrou. Tá ligado? Tipo, sei lá, mano, deu alguma merda. Eu volto correndo, velho. Isso, pô. Isso é massa, tá ligado? Você tá com essa capacidade em dia, isso é massa. Adaptado, né? Isso. É tipo, o elevador quebrou, você sobe de escada, pô. E aí, você consegue subir de escada? Consigo, a gente consegue. Mas você, consegue? Então, assim, tem que estar apto, pô. Tem que estar apto. Vamos trocar o elevador por as escadas. Pelas escadas. Agora, é massa isso. Agora também a gente tem que falar que, tipo, a corrida também, ela, com essa popularizada, eu acredito que ela também ficou um pouco elitizada. Sim. Ela sai dessa coisa que você começou falando, do natural, né? De tipo, pô, corrida é uma habilidade fundamental, é nosso, a gente não precisa de tanta técnica, de tanto aparato, mas hoje ela acaba virando um comércio. Sim, né? Tipo, ela entra num ambiente capitalista. Ela vira um negócio. E aí, tipo assim, pô, eu não faço nem ideia quanto é uma corrida, velho, mas provavelmente não é barato, tá ligado? Pra você ganhar ali uma medalhinha, uma camisa e já foi. É bom que cria um comércio, não sentido do comércio não, mas não cria uma ideia assim de ter mais pessoas, mais profissionais ali, galera de educação física, nutrição, dando aquele suporte. Eu acho que isso é importante, essa ideia do comércio, mas cria um consumo às vezes desnecessário. Desnecessário, né? Porque tipo, vai gerar aquela coisa de tipo, eu tenho que ter o melhor tênis pra correr, tá ligado? Eu tenho, tanto é que tem uma marca, se ela eu não vou falar, ela tem que patrocinar a gente aí, se ela também quiser. Tá vendo aí, ó? Não vou falar, mas tem uma marca que ela mudou, pô. Inclusive, bote sua marca aqui, viu? Isso, aqui não, lá dentro.
ela mudou toda a estrutura dela com esse boom da corrida, tá ligado? Tá brigando com grandes marcas, é uma marca brasileira. Tipo assim, tênis, papo de 1.500 conto, pai. Saca? Então, assim, eu acho que, e como o nosso papel é democratizar o movimento, democratizar o exercício, eu acredito que a gente também tem que bater nessa tecla, assim, que você pode correr, você não precisa do tênis mais caro, você não precisa do casaco corta-vento, né, da melhor garrafa de hidratação. Até uma aluna aqui, que eu não vou citar o nome dela para não comprometer. Ela vai saber. Ela vai saber. Ela falou bem assim, que tem até um termo na plataforma vizinha, que é óculos diminui pace, né? Óculos diminui pace. Óculos diminui pace. Então, assim... boa, pô, isso aí que você falou, essa parada de tipo assim, correr por correr. A corrida, o objetivo dela, ele termina nela, né? Tipo, qual é o objetivo da corrida? Correr. Não tem outro objetivo, parceiro. Você vai correr, eu vou correr 5, vou correr 3, você tá correndo. Aí a galera fica também nessa loucura, né? De tipo... De ter que investir um grande dinheiro. Eu acho que assim... óculos, de fone... Tira do nome democrático do esporte, né? Sim. Afasta, né? E quem tá chegando acaba se deixando levar por isso, né? Porque o ambiente ele vai influenciar. Não, eu tô correndo, pô, eu tenho que botar o tempo. Tanto velho, as fotos da galera. Tem gente que não corre, a gente sabe que você não tá correndo, que você tá só tirando foto, entendeu? Não faça isso, corra de verdade. Porque o que vale mais é o cara aparentar que corre do que o cara propriamente correr, velho. E você já tá no ambiente, pô. Entendeu? A gente sabe. Energize com a galera. A gente sabe que você passa e quando vê o fotógrafo você corre, você finge que tá correndo pra pegar a foto. Pô, eu nunca fui bom nesse negócio de ficar bem na hora da foto, velho. Entendeu? Então, assim, se eu tô na merda, eu vou estar na merda, pô, porque eu tô na merda, pô, não adianta eu fingir pra foto. Justamente, o cara morrendo, meu irmão. Não adianta eu fingir pra foto. Só correr 5 km tá bom, nada além que isso. E eu acho que o fato dela ser democrático, pô, é porque, por exemplo, você falou de um tênis, vamos colocar assim, pô, um tênis inicial aí, que dê pra correr, deve estar de 300 a 400 reais. É um valor, mas se você dividir ele em 12 vezes... Ao longo dali, vai dar parcela de quanto? Menos de 40 reais, menos de 30 reais por mês. Vai durar. E assim, você vê que ele se torna barato. E vai cumprir a função. Tá 30 reais, 40 reais por mês. Velho, vai cumprir a função. É um tema para outro vídeo, tipo, tem uma galera que corre descalço, que se prepara para correr descalço, com tênis minimalistas, com menos capacidade de amortecimento. E o tribal mesmo, né? Você vai a galera com aquela sandalinha que chama de couro, né? Tal, que o pessoal chama de sandalinha de tipo de Jesus, mas não é, é mais antigo ainda. Então, assim, acho que tem uma galera no México, ultra maratona de cavalo branco. Bicho, a galera corre de sandália, pô. Durante um bom tempo, os maiores recordistas da maratona eram eles. Então, assim... Isso mesmo. A galera com roupa... da cultura e a sandália. Então, assim... Fazendo a finalidade, né, velho? Cumprindo a finalidade. E aí eu acho que também é massa que, apesar de criar esses mercados, vai surgindo movimentos que são muito massas. Eu me lembro, são 3 aqui. Tem um que eu acredito que seja em São Paulo, na região mais do sul. Não sei se diretamente em São Paulo, que é Corre Negro. Corre Preto é um grupo de pessoas pretas que se juntam para correr num parque, é sensacional. Inclusive, Jéssica, vamos voltar com o projeto. Tem um, acho que esse é em São Paulo, que o cara é do Exército, ele é paraquedista do Exército, e ele... eu vi o que ele canta, ele pegou as cantigas do Exército e levou pra galera, e ele faz esse movimento, corre com visão, eu acho. E tem um, velho, no Rio de Janeiro, que eu achei sensacional, na zona oeste do Rio. A galera se junta pra correr na rua lá, velho. Os caras com sinalizador e tal. Ou seja, você vê todo tipo de gente, vários tipos de corpos ali, com o único propósito de correr. Ninguém tá preocupado com pace, ninguém tá preocupado com a celebração, com a fraternização. E isso é irado, isso é massa. Eu nunca assisti, assim, de maneira integral, mas um exemplo muito bom que eu acho que sempre teve na corrida é a meia maratona de São Silvestre, que nem meia maratona, eu acho que é mesmo. Ela é 17, não é isso?
Rapidinho, só pra corrigir. Corre Preto é um coletivo gaúcho, que a galera corre lá e é massa, acontece em Porto Alegre. Dê uma olhada no Instagram aí vocês. Massa. Aí, tipo, você vê a galera, né? A galera correndo, sei lá, de Michael Jackson, de Cone, fantasiado, porque venceu uma doença. Então, às vezes, também tem isso, tem a questão da celebração, né? Justamente. Ou eu venci um câncer, vou mudar minha vida, vou modificar meu estilo de vida. Então, assim, é uma celebração, envolve religiosidade, porque também tem uma promessa, às vezes. Então, eu prometo pra mim, eu prometo pra quem eu acredito, que quando eu vencer, na minha fé, que eu vou realizar. Então, assim, a gente já falou de biológico, a gente já falou de social, a gente já falou de cultural, de fé. Então, celebração. É muito humano. Pô, a São Silvestre ela tem 15 quilômetros e é massa, porque eu já vi um vídeo de uns caras que esses caras se juntaram, pô. E era assim, a cada 1 quilômetro tomava uma cerveja, tá ligado? Todo tipo de Meu irmão, os caras terminaram muito bêbado, pô, corrida, velho, beberam a cada quilômetro uma cerveja. E era muito engraçado, porque os caras filmavam 1 quilômetro, tinha uma parte que tinha policiamento, os caras estamos aqui com insegurança, né? Então é isso, velho. Eu acredito que a corrida é isso, é massa, ela deve ser celebrada, né? Mas sempre com cautela, com cuidado, com coerência, fazendo o que dá pra você. Não se compara, não vê o tênisinho do colega, o óculos baixa pace, qualquer coisa pega na Shopee mesmo, mas cuidado com o olho, pô, senão vai... O oftalmo vai falar da gente então agora. Não compra na Shopee, bota um óculos de sol e vai-se embora correr, que é isso. E corram, né? Acho que corram. A ideia do movimento é isso. Caminhem, corram, andem. Subam escada. Isso. Acho que esse é o mais importante, beleza? Até a próxima, valeu. Uau!